quanto tempo você tem aguardado. Creia que nessa noite o Espírito Santo pode te visitar e te entregar a tua vitória. Aleluia. Adorarei, estás aqui mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Declare que Ele nessa noite, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és.
aqui nessa noite. Aleluia. Então, a próxima clínica acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2021. Vai ser a última clínica desse ano. Então, se você ainda não se inscreveu, já procure, já se informe, procure se inscrever. Não deixe para a última hora. Por quê? As vagas são limitadas. Nós ainda estamos vivendo nessas circunstâncias da pandemia, então há mais restrição nas vagas, as vagas estão mais limitadas, então procure logo se informar. E as inscrições não são muitas, então procure o pastor Wagner. Cadê o pastor Wagner? Olha, procura o pastor Wagner. Você vai procurar também o Reginaldo, dá um aceno com a sua mão ali, Reginaldo. Não é? E você pode falar com ele sobre a clínica. O telefone do Reginaldo está lá no site também. Não é? Então, você vai buscar as informações e vai providenciar a sua inscrição. Essa clínica de dezembro será a última desse ano. Não é? No mês de janeiro não acontece a clínica, mas a clínica retorna no mês de fevereiro. Eu não tenho aqui as datas de fevereiro na cabeça para te informar, mas você pode entrar no site e tem lá, agenda de 2022. Está lá todos os meses do ano de 2022, com todas as datas previstas aonde vão acontecer a clínica Jardim de Deus. Mas procure se envolver e se inscreva para ser abençoado por Deus na clínica Jardim de Deus, nas próximas clínicas. Amém? Graças a Deus. Pastor Wagner vai trazer, então, aqui a palavra de Deus para nós esta noite. Que Deus esteja preparando e sensibilizando o teu coração. Eu quero, então, clamar pelo pastor Wagner, que agora, se você pode, estenda sua mão e ore conosco. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Wagner. Obrigado, Deus, pela disposição do teu servo nesta noite em nos trazer a tua palavra. Que ele seja instrumento do Senhor para falar comigo, para falar no coração dos meus irmãos aqui nessa noite, para falar com toda a igreja, que o seu nome seja exaltado, os nossos olhos sejam abertos e saiamos daqui mais confiantes no Senhor por causa da tua palavra nessa noite. Em o nome de Jesus, nós agradecemos. Amém? Deus abençoe, pastor Wagner. Amém, queridos. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém, igreja? Eita glória, o povo de Deus é assim. Ele acorda rápido, né? Assim vai ser a volta de Jesus. Glória a Deus. Dá um glória aí, igreja. Amém? Gênesis 12, por favor. Gênesis 12. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis 12. Primeiro livro da Bíblia. Começo de tudo. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Ao versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vou ler esse versículo de novo, 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós estamos no último elo, né, da campanha identificando espíritos geracionais ou hereditários, né? E nós tivemos aqui o pastor Alex pregando sobre o gadareno, né? Eu não me lembro de todas as ministrações, mas algumas, sobre o gadareno ali, por que aquela situação toda estava acontecendo, né, com aquela pessoa que vivia entre os sepulcros, não chegava a lugar nenhum, né? E aí somente quando ele teve um encontro real com Jesus, podemos dizer,
quando ele foi para a clínica da alma. Aí a vida dele foi transformada. Tivemos o Leandro, que pregou aqui sobre quebrando paradigmas, né? Que muitas vezes as coisas estão acontecendo conosco, pastor Leandro, e nós perguntamos, meu Deus, mas por que está desse jeito? E muitas vezes nós já nos conformamos com tudo isso e não entendemos o porquê de todas as coisas. Tivemos a pastora Alessandra pregando sobre consequências espirituais do aborto. Quem lembra aí? Foi bênção, não foi? Né? O que isso pode causar em toda geração, né? O que isso pode influenciar ou pode deixar de influenciar. Tivemos o pastor Márcio pregando sobre os espíritos geracionais que estão sobre nossas vidas, né? E aquelas situações que nós nem lembramos, que enterramos debaixo do tapete, mas que estão, muitas vezes, agindo, né, em nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre o patriarca, nós vamos falar sobre Abraão, né? Quem foi Abraão, pastor? Abraão foi nada mais, nada menos aquele que começou tudo. Por causa de Abraão é que eu e você estamos aqui. É lógico que é por causa de Deus, né? Indiscutível, mas porque Abraão, ele teve fé o suficiente para crer em Deus, para crer nos milagres, para crer na intervenção de Deus, e aí, com toda certeza, Deus, então, através de Abraão, ele é o pai da fé, então nós somos filhos de Abraão. Olha que coisa linda. Filhos de Abraão, coisa mais linda, né? Quando a gente ouve falar assim, filhos de Abraão, né? Então tem até aquele fato que Jesus conta, né, do jovem, do rico e Lázaro que foi para o inferno, e ali o rico infelizmente não obteve a salvação, e ali ele em determinado momento ele até fala, pai Abraão, olha que coisa linda. Ou seja, então nós somos descendentes de Abraão. Está compreendendo, igreja? Então, nós somos... Abraão começa tudo. Foi através dele que, que Deus começou a operar na terra. Até então, o nome de Deus ainda, por causa houve o dilúvio, houve umas confusões, o nome de Deus, o povo estava corrompendo, o povo estava perdido, né? Havia confusão em toda a terra. E olha só, o pai de Abraão, né? Porque depois que ele veio a se chamar Abraão, o pai de Abraão, ele era idólatra. O pai de Abraão era um homem que adorava ídolos, ele era um empresário da época, ele era um homem de negócios, mas ele negociava imagens, ele negociava com todo mundo, ele não queria nem saber, ele queria dinheiro. Mas só que lá do alto, Deus viu a sinceridade de Abraão. Deus então se revela para Abraão, assim é eu e você. Deus tem visto a minha e a sua sinceridade. Por isso que ele tem se revelado até você. Por isso que você está hoje aqui ouvindo e entendendo que só Deus é o Senhor. Por isso que você está com essa sede, com essa fome de Deus, porque um dia o Deus Criador de todas as coisas do universo, da terra, de tudo que possa existir, que a nossa mente não consegue imaginar, este Deus tão grande se revela para você. E aí você então começa a ter sede e fome, o seu espírito, a Bíblia fala lá no livro de Efésios, que outrora, Efésios 2, que outrora nós estávamos como mortos, né? Em outras palavras, como um cadáver ambulante, né? E aí o Senhor Jesus se revela para nós, aí nosso espírito faz assim, ó, ele chacoalha, ouve falar de Deus. Você pode ver que aonde você ouve falar de Deus, a gente fica assim, é ou não é, pessoal? Onde a gente passa numa praça, vê falar de Deus, nós queremos ouvir. Passa num culto, mesmo que a gente não pode, fica assim meio ligadão. Por quê? O nosso espírito hoje, ele está querendo Deus em todos os lugares, em todos os momentos. E assim foi Abraão.
Então Deus se revela para ele. Por tudo que já ouvimos nesses dias dessa campanha, entendemos que as heranças podem ser bênção ou maldição. Por exemplo, bênção. Salomão ergueu o templo, foi bênção. Salomão, ele herdou do pai, né? Herdou a vontade de fazer o templo. E ele constrói o templo do Senhor. E ali a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. Então, nós podemos adquirirmos bênção. Mas também, muitas vezes, nós podemos adquirir a maldição. Essa é a campanha. Identificando espíritos hereditários. Entendemos que até os também passaram suas heranças para as suas gerações. Presta atenção, por favor. Então, nós estamos vivendo num mundo que quando o inimigo cai, então, passou-se o pecado a estar aqui, neste planeta, né? Quando Adão e Eva caem, comem do fruto, o pecado, então, começa a estar em todos. O pecado, ele começa a fazer parte da humanidade. Veja a história de Abraão, que apesar de ser um grande homem de Deus, ter largado, pastor, você vai falar de Abraão? Não, eu vou te contar a história. Que apesar de ser um grande homem de Deus, de ter largado toda a sua parentela para ir para um lugar que Deus o mostraria durante a sua jornada de fé, mesmo assim, um grande homem, sabe, maravilhoso, de fé, ele fraquejou. Tem muita gente que não aceita. Às vezes a pessoa caiu numa determinada situação. Talvez foi numa mentira, foi num filme pornográfico, foi numa prostituição, ou num roubo. E muitas vezes a pessoa não se perdoa. A Bíblia, ela não mente. Ela está dizendo aqui que o nosso patriarca, ele fraquejou. Mas ainda bem que nós temos um que nunca fraquejou, que é Jesus. Ele mentiu não só uma vez, mas 2 vezes com relação à sua esposa. Diga comigo, xiii. Olha o que diz o versículo 12. Vamos ler o 10. Primeiro, por que isso aconteceu? Porque Abraão não deveria estar naquele lugar. Olha só. Deus aparece para Abraão e faz uma promessa para ele, manda ele ir para Canaã e diz para ele: Abraão, eu vou te honrar aqui neste lugar. Abraão, eu vou te prosperar aqui neste lugar. Abraão, é aqui que você vai se dar bem. Aí Deus está falando nessa noite: Abraão, não larga a sua esposa. Deus está falando aqui nessa noite: Abraão, não sai de casa. Abraão, volta para casa. Abraão, aqui que é seu lugar. Abraão, cuida dos seus filhos, cuida da sua empresa, cuida do seu trabalho. Pastor, eu ganho pouco, mas o pouco com Deus é muito. Aleluia. Glória a Deus. Deus manda ele ir para Canaã. Aí surgiu um problema. Surgiu um problema. Qual que foi o problema, pastor? Houve fome naquela terra. Sabe o que isso está nos dizendo? Que muitas vezes nós estamos firmes na presença do Senhor, estamos cheios da unção, estamos alegres, estamos transbordando, mas vêm os problemas. Às vezes vêm os problemas para nos tirar da presença de Deus. E Abraão naquele momento não suportou a fome. Ele pega a família, pega a esposa dele e vai para onde? Para o Egito. Deus tinha falado: fica em Canaã. Versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Ei, qual que é seu problema? Qual que é seu problema? Deus está mandando você ficar. Não vai para o Egito, não, que é melhor estar na presença do Senhor. A presença do Senhor, as coisas acontecem.
É melhor estarmos com Ele do que fora dEle. É melhor andarmos com Ele do que soltarmos a mão dEle. Havia fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, primeira mentira, ó. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravas, jumentas e camelos. Olha só, às vezes o pecado, ele bate a nossa porta. Aliás, às vezes não sempre. As ofertas estão nos batendo, sabe? Às vezes as propostas vêm e enchem nossos olhos. Então, ali, ele viu que no Egito era um lugar bonito. O Egito era um lugar que tinha de tudo, não havia fome. Então ele literalmente ofereceu, quando ele disse para ela: vamos combinar, marido e mulher, ei, filhos, pais, mães, não tem que combinar nada que está fora daquilo que Deus já disse para você. Deus disse que o que Deus ajuntou não separe o homem, não tem que combinar nada além disso. Deus disse para você que você vai ser uma bênção onde você colocar os seus pés, ali aquele lugar vai ser abençoado. Deus já disse. Aleluia, Jesus. Então, olha que triste, gente. Que triste. Eu estou contando a história porque nós estamos aqui nesse elo, né? Identificando espíritos geracionais. Isso tem consequência, tudo tem consequência. Quem foi na clínica aqui sabe. Ali nós pegamos vários temas que a pessoa sai dali, outra, ela pode até, muitas vezes, resistir no começo, mas no final ela se rende, porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra é cristalina, ela entra como uma espada de dois gumes, ela penetra a alma, juntas e medulas. Então a pessoa entra ali de um jeito, mas ela sai de outro. Por que o senhor está falando isso, pastor? Eu não sei se você já foi na clínica, faça sua inscrição, vai valer a pena, sabe? Tem pessoas que já me dizem: pastor, mas é caro demais, esse trem não vai valer a pena. Eu sou meio assim, sabe? Tem gente que Deus me usa, eu falo assim: olha, se não valer a pena, se você no final me disser que não valeu, eu vou te devolver o dinheiro do meu bolso. Mas não tem como mentir, né? Não tem como mentir para o Espírito Santo. É muito poder ali naquele lugar, sabe? É muita presença de Deus. Quem foi na clínica aí? Dá um glória a Deus aí. Ele mentiu não só uma vez, mas 2 vezes com relação à sua esposa, Sarai, para 2 reis. Ambos a tomaram por esposa. Se instalando ali o espírito do engano, que trouxe com ele desdobramentos terríveis, que persistem até nos dias de hoje. Pois depois de Abrão ter enganado o rei, a praga se instalou no palácio. A praga vai se instalar se não houver confissão e arrependimento do pecado. Algum tempo atrás, alguém veio chorando muito, uma esposa, dizendo: pastor, o que eu faço, pastor? Meu casamento não tem mais jeito, meu marido bebe, ele vive nos bares, ele joga, ele usa droga, ele é um drogado forte.
que eu faço, pastor? Vou largar ele? Aí nós começamos a trabalhar com aquele homem. Foi difícil, mas ele dava trabalho, que a gente chegava lá de madrugada, sabe, os problemas, íamos buscar ele nos bares, bêbado. E a gente tentando dizer para ele que não valia a pena. E o dia que aquele homem renunciou aos espíritos geracionais, isso já tem uns 5, 6 anos, hoje ele é obreiro da casa do Senhor. Só quando ele teve esse discernimento, entendeu, a vida dele foi transformada. Hoje ele trabalha, ele ministra para casais, porque a vida dele outrora estava destruída. Mas ele entendeu que só Deus é o Senhor. Amém, queridos? Quando o rei descobriu, quis recompensar Abraão por ter lhe tomado a esposa. Foi dando-lhe presentes. Foi dando presentes. Inclusive, Agar. Esse primeiro caso aqui, Agar veio junto. Um dos presentes foi Agar, mãe de Ismael, que se tornaria mais tarde mãe de seu filho ilegítimo. Ismael era um deles. Saraí, por compactuar com a mentira do marido, conjecturando eu, ficou impedida de ser mãe em grande parte da sua vida. Olhando a história de Isaac, podemos ver o mesmo padrão, o filho dele, olha aí. O mesmo padrão aconteceu com o filho dele, o mesmo padrão aconteceu com o neto dele, que é Jacó. Jacó foi um enganador. Enquanto ele não teve um encontro face a face com Jesus, com Deus, quando ele não lutou e renunciou e confessou, porque em outrora ele dissera, eu só te largo quando o Senhor realmente mudar a minha história. É isso que Jacó disse, literalmente. Ele falou, não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. Glória a Deus. Isaac, filho de Abraão, casou com Rebeca, que também não conseguia ter filhos. A mãe não conseguia ter filhos. Saraí. O filho, que é Isaac, o filho da promessa, também não conseguia ter filhos. E quando eles tiveram que voltar para a cidade onde Abraão havia morado, mais uma vez, a história se repete. Quantas vezes eu e você já caímos? Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer, não importa o que você fez, não importa a situação que você se encontra, não importa o estado que você está, hoje Deus te trouxe para dizer, ao final dessa campanha, o seu milagre vai chegar. Aleluia, Jesus. Isaac também, queridos, ele faz sua esposa Rebeca se passar por sua irmã, e ele mente igualzinho o pai, mais uma vez ao rei, que o seu pai no passado havia enganado. O pai engana Abimeleque. Aí depois que o pai morre, Isaac estava casado, Isaac foi ter com Abimeleque, Isaac engana Abimeleque também. Gente, olha que coisa, a igreja está entendendo? Só não aconteceu algo terrível, porque Deus mostrou ao rei a verdade. Deus está te mostrando nessa noite a verdade, para que a minha, a sua história seja mudada. E ele, chamando a Isaac, proclamou que homem algum poderia chegar-se a Rebeca, pois esta era a esposa dele. Gente, olha. Agora vamos para a história de Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, que também tinha herdado esse espírito de engano dos seus antepassados, enganando seu pai e seu irmão, e sendo enganado por seu tio Labão, até que Jacó viu que não podia continuar assim. Ele decidiu que não podia ficar daquele jeito, não basta querer mudar, tem que entender que não dá para continuar desse jeito. Você tem que entender nessa noite que chega de viver essa história de fracasso, chega de viver essa história de querer ir, mas não vai. Muitas vezes as coisas começam a acontecer e não acontece. Chega.
Deus tem algo novo para você, uma nova vida. Deus tem algo novo para você, uma nova vida, novas atitudes. E Deus nunca faz uma maquiagem em nós. Deus, quando muda, Ele muda por completo. Deus, quando te muda, meu irmão, hoje, muitas vezes você não tem atitudes contrárias, porque você conhece, você teve um encontro com Jesus. Então hoje você sabe o que tem que ser feito, mas muitas vezes o inimigo tem vindo e tentado te tirar da presença de Deus. Ele muda nossas estruturas, Ele refaz o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito. Pois nossas heranças não podem nem devem determinar nosso futuro e de nossas gerações. Quem pode determinar o nosso futuro, dos nossos filhos e de nossas gerações e de todos aqueles que ainda virão através de nós, é somente o Espírito Santo de Deus. Aleluias. O que você tem refletido como crente, como servo, como filho de Deus? Qual a herança que você tem refletido? A dos seus antepassados? Qual a história que você tem vivido, eu tenho vivido? As que você tem conquistado através da sua fé e do conhecimento que você vem adquirindo? Que frutos você vem dando? Frutos que alimentam, saciam os anseios de pessoas à sua volta? Os frutos que têm roubado até o pouco que as pessoas têm? Glória a Deus. Provérbios 18, 21, esse versículo é muito falado aqui. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, ao final dessa campanha, quando nós chamarmos você para orar, vem aqui na frente e declara com a sua boca, com a sua língua, fala para o mundo espiritual ouvir, fala: Deus, eu não quero mais viver essa história, eu determino sucesso, eu determino alegria, eu determino uma faculdade sobre os meus filhos, todos eles formarão, eu determino que eu entrarei na escola e completarei os meus estudos. Olha que coisa legal. Eu determino, Deus, que o Senhor tem algo mais para a minha vida. Poder da língua. Pela palavra o mundo foi feito. Você não está entendendo. Olha que coisa linda. E pela palavra eu e você fomos feitos também, olha. Disse o Senhor, palavra, dita, ó. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais selváticos, sobre todo animal que rasteja. Olha que coisa linda. Então nós podemos ter domínio sobre a palavra. Você pode nessa noite dizer para sua esposa, dizer: meu amor, hoje eu resolvo viver uma linda história com você. Pastor, mas o senhor não está falando para mim. Tá, mas a Bíblia diz que aquele que está de pé, que cuide-se para que não caia. Então você vai declarar para o inimigo perder força sobre a sua vida. Glória a Deus. Ou você tem contaminado a alma dos outros com sua amargura. Jacó passou grande parte de sua vida sendo o filhinho da mamãe, que facilitava tudo para ele e contaminava com suas ideias ruins. A mãe dele era filha de pessoas idólatras. A mãe dele era filha de pessoas idólatras. Talvez eu fui filho de pessoas idólatras, mas eu resolvi dar um basta nisso na minha vida. Eu resolvi dizer para Deus: chega, acabou. É hoje, eu quero Deus, eu quero ter um encontro com esse Jesus. E a minha história foi mudada. As suas heranças determinarão seus pensamentos determinarão suas vontades. Olha aí. Suas vontades determinarão suas atitudes. Suas atitudes determinarão seus feitos. Seus feitos determinarão seus frutos. Ah, que coisa linda. Olhe para a sua família, para os teus antepassados. Você quer repetir a história deles? Eu decidi que não. Bata no seu peito e diga: eu não vou repetir a história dos meus antepassados. Eu serei de Deus. Por exemplo, eu antes de converter, tem quase 30 anos, o meu pai,
meu pai, ele era viciado em baralho. Um viciozinho ruim. Quem já teve alguém aqui que já foi viciado em baralho? Você sabe. Coisa terrível, baralho. Parece que não é, mas é terrível. Adivinha eu? Viciado em baralho, carteado. Gente, eu era da pá virada. Jogava valendo muito alto, perdia muito dinheiro. Meu pai jogava baralho. Olha para você ver que coisa interessante. Meu pai bebia. Muito bebia. O nome do meu pai era Geraldo Pingão, pra vocês terem noção. Sério? Queria achar meu pai. Falava assim, por exemplo, vamos falar, Jorge Linhares, né, o sobrenome. Meu pai, Geraldo Pingão, todo mundo sabia. Sério? Só falta falar Geraldo Capetão, né? Eu não era o Wagner Pingão, não, mas eu bebia com força. Eu tenho que dizer para os irmãos a verdade, você está entendendo? Meus irmãos todos bebiam. Qual herança você tem trago do seu pai, de sua mãe, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus antepassados? Se essa ideia é de boa e te agrada, continue a se portar da mesma forma. Sabe? Eu não vou renunciar a isso, eu não vou confessar. Eu entendo que isso tem nada a ver. Em Jesus Cristo eu sou outra criatura. Claro que você é nova criatura, a sua salvação está garantida. Mas só que Paulo lá em Romanos, ele diz assim, ele chega lá em Romanos, presta atenção, Paulo cheio da unção, cheio da vontade de Deus, cheio de Deus, tinha acabado de ter um encontro com o Senhor Jesus, pouco tempo, Paulo chega em Romanos, em Roma, e fala, ele achou uma igreja bonita, ele fala, vejo agora que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Olha que coisa linda. Paulo, então muitas vezes a pessoa fala, agora não, estou em Jesus, tudo passou. Por causa desse versículo. Mas aí Paulo volta lá no livro de Coríntios 5, depois de 1 Coríntios 5, você vê lá. Ele fala assim, eu vim aqui outro dia, vocês estavam bem? Mas agora a coisa está ruim aqui, eu vejo que a fornicação entre vocês, fornicação tal, que até filhos estão ficando com a mulher do seu pai. O trem estava feio ali. Então, queridos, eu estou salvo por causa de Jesus? Está salvo sim por causa de Jesus. Eu estou liberto por causa de Jesus? Sim, mas a pergunta é, você está realmente em Jesus? Glória a Deus. Mas se o que você quer é ser diferente, vai no fundo, no profundo do âmago da questão. Ressignifique suas heranças. Como? Você se pergunta, já tentei tantas vezes, tantas coisas e não consegui sair desse lugar. Primeiro, peça a Deus amor ou mais amor por Ele, pois as situações em nossas vidas tão doloridas, que só por amor a Ele conseguimos fazer o que é necessário. Não o que eu quero, não o que eu preciso, e sim o que eu necessito. O que você necessita nessa noite, queridos? Que eu não consigo mais ver sem resolver essa questão, essa dor, esse medo que te paralisa. Abraão, depois que ele entendeu, depois que ele confessou para Deus, depois vocês leram o livro de Gênesis, depois que ele compreendeu e ajustou com Deus, então, até então era Abrão, Deus muda o nome dele para Abraão. Eu não sei qual que é o seu nome. Se o seu nome é José, Deus vai colocar para Israel de Deus. Se é Manuel, hoje você é abençoado de Deus. Se é Paulo, você é lindão de Deus, mudou seu nome, porque hoje você entende que só Deus é o Senhor.
Aleluia. 2, peça a Deus o verdadeiro arrependimento. Fala que você não quer mais remorso, você quer arrepender-se verdadeiramente. Peça a Ele perdão e a graça de perdoar pessoas e situações que te feriram. Tem muita gente que nos feriram, sabe? Abandono, filhos, marido, esposa, patrão que às vezes não te pagou direito, um chefe. E o que essa luta significa na prática? Era a luta dele com o homem que ele era e com o homem que ele queria ser. Jacó, Abraão, Isaac, eles lutaram o tempo todo, dizendo para Deus: eu quero ser um homem de Deus. Até que então Jacó declara: vi a Deus face a face, e a minha vida foi transformada. Aleluia, aplauda ao Senhor, igreja. Pois quando nos encontramos face a face com Deus, Ele arranca nossas máscaras e nos mostra quem realmente somos e o nosso real estado. E isso dói, porque com Deus não adianta desculpas, porque Ele é o próprio perdão. Não adianta justificativas, porque Ele é a própria justiça e justificador de nossas vidas diante do Pai. Com Ele é sim, sim, não, não, porque aonde a graça e a luz dele chega, não há lugar para trevas ou desgraças. Vem, nessa hora, abrir mão dessas raízes, deixe o Pai cortá-las. Queria te convidar para ficar de pé. Abraão, mesmo tendo 2 situações que ele mentiu, Deus ainda assim teve misericórdia. E hoje ele é o grande homem, né? Conhecido em todas as gerações. Então, que você possa ser conhecido pelo novo homem que você está se tornando nesta noite. Para a sua família. E olha, quem vai falar de você não vai ser seu amigo que não dorme com você, vai ser sua esposa. Vai ser seu esposo, vai ser seus filhos. Amém, queridos? Eu queria te convidar para vir aqui na frente, para a gente estarmos ministrando sobre a sua vida. Nós fechamos essa campanha com chave de ouro. Vem, nessa hora, abrir mão dessas raízes. Deixa o Pai cortá-las. Deixa Ele te dar novas raízes, novos sonhos, nova vida nele. Venham todos. Ninguém está imune. Foi injetado no ser humano o vírus do pecado. Muitas vezes você faz aquilo que você não quer fazer, mas querendo estar na presença do Senhor. Mas um dia tudo isso vai passar. Um dia tudo isso vai passar. Pai, nós queremos selar nesta noite identificando espíritos familiares. Muitas pessoas identificaram, Pai. Quantas pessoas viram? Agora o maior desafio, Pai, é matar esse espírito, ressignificar essa história, porque é um padrão familiar, é uma herança, é uma veste, é uma armadura, meu Deus. Às vezes uma armadura tão forte, e a pessoa está tão acostumada a fazer algumas coisas. Mas, Pai, agora em nome de Jesus, essa pessoa ela está tão consciente de tal coisa, que é uma decisão que ela tomou nesses dias. Mudanças. Foi ministrado milagres aqui, Pai. Foi ministrado destravamento. E nós concordamos. Sim, Pai, nós te agradecemos pelos anjos que atuaram com poder aqui. Agradecemos pelos úteros restaurados. Agradecemos, Pai, por milagres que aconteceram na área financeira dos seus filhos e filhas. Agradecemos por empresas que vão se expandir, empresas que vão começar. Agradecemos por empregos, pessoas que não conseguiam achar um emprego, mas hoje, Pai, elas saem daqui
numa felicidade, porque já estão empregadas. Graças te damos pelos filhos transformados, esposas, maridos transformados. Graças te damos pelo milagre físico, esse milagre que essa pessoa vem buscando já há algum tempo. Hoje ela sai daqui com esse milagre, em nome de Jesus. Nós selamos essas palavras aqui agora, em nome de Jesus. Que comece um novo tempo, que inicie um novo tempo na vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. À noite, uma palavra muito abençoada, encerrando hoje essa campanha, identificando espíritos familiares. Agora é colocar em prática tudo aquilo que você identificou. Vamos trabalhar forte com isso agora. Trabalhar forte. Amém?